Ó. Devidamente autorizados, né, Tiagão? Graças a Deus. E ó, hoje o programa especial, nosso primeiro programa da temporada. A gente já vai chegando aí já com o pé na porta, né não? Não, tem que ser assim, pô. Quer falar, tem que ir na fonte. Pra poder falar de carnaval, tem que ir na fonte. É isso aí. Já vou chegar com a pergunta que ele já conhece, porque já veio aqui antes, mas já agora com a nova função, que é o presidente maior da liga que comanda o nosso carnaval. Gabriel Davi, samba pode de novo? Que bom que de novo. Obrigado por vocês me receberem aqui mais uma vez. Sou um fãzaço do projeto de vocês. É fundamental para o nosso carnaval esse espaço que vocês construíram aqui. É um prazer, um privilégio estar aqui mais uma vez. Pô, cara, a gente que agradece. Agora eu agradeço pessoalmente aqui em nome da gente. Com certeza. Pela amizade que a gente criou, assim, e por essa ligação, você sempre dando apoio, sempre falando da gente, isso é muito importante pra gente. Pô, ter o apoio de vocês é sensacional, não, Thiago? Com certeza. Mais uma vez, obrigado pela presença. Também por manter esse canal aberto com todas as pessoas que falam sobre carnaval, tantos projetos legais, né, que a gente vê, e você sempre se propôs a estar presente nesses canais. Então, cara, uma honra ter você aqui agora como presidente. A gente tenta o máximo possível, né? Sabe que é difícil, né? Graças a Deus, hoje são cada vez mais projetos de carnaval, acho que isso também mostra a força do samba, mas a gente tenta ao máximo estar mais presente, mais próximo. Acho que quanto mais a gente pode propagar, né, a comunicação do carnaval como um todo, mais forte o carnaval fica, mais fortes os artistas, quem vive de carnaval fica também. É isso. E aí, Cleiton? Fala, meus queridos do Samba Pod. Então, estamos aqui mais uma vez, Gabriel, presidente agora, super tricolor, feliz como eu, né? A galera já tá acostumada. Ficou esperando isso até agora, o Gabriel chegar. Ele tá. Pô, tem que falar, cara. Tem que falar, gente. E ansioso pela conversa, porque a gente teve um ano de mudanças. Vamos falar sobre isso. Acho que o Gabriel já esteve aqui, já contou da história dele, e hoje é o bate-papo, a resenha nossa, né, sobre o carnaval, o que foi, o que será. Estou ansioso por essa conversa. Estamos aqui em Ipanema, no Estúdio Rastro, mais uma vez, Dani Dia, nossa voz do além. Isso aí. Batuque Digital TV. Temos aí Orbit. Claro, mais Fala uma aí, Thiago. vez, mandar um abração aí pro Tiagão, que mandou um presente especial pro Gabriel, já recebeu o Tiagão, palavra. Aqui tem palavra, ele foi lá, entregou pra ele, tá lá, já curtiu, muito obrigado. Tá usando direto, mas se falar a palavra-chave no final do palavra-chave. Você já anotou aí? Já criou a palavra-chave aí? Já criei a palavra-chave. É questão uma brincadeira aqui agora, que assim, falou a palavra-chave, pode ganhar um boné no final, entendeu? Porra, mas só vambora, se falar a palavra-chave. Vai acertar, não tenho certeza que você vai acertar. Então, galera, quem não conhece ainda e quem já conhece, dá uma moral lá pro Thiago, segue o Thiago, marca lá o pessoal da Orbit. E chame pra poder fazer os bonés da tua escola, pelo amor de Deus, né? Vai fazer aquele boné, vai chamar outra empresa? Não pode. Pô, chama a Orbit pra poder fechar com vocês. É isso. E aí, Cleitinho? Vamos começar os trabalhos? Então, Gabriel, tivemos o carnaval, aconteceu o carnaval, o pessoal ansioso com as mudanças, 3 dias. Eu sou um cara do marketing e eu queria fazer já direto uma pergunta, assim, você tem os números, tem os dados, a avaliação. Como é que é essa avaliação desse teu primeiro carnaval? Como é que estão os números, os resultados? Acho que a gente conseguiu avançar em muitos pontos, principalmente no que era principal pra gente. Tinha um grande desafio, que era o desafio dos 3 dias. Eu acho que a gente conseguiu melhorar ainda mais, né? Dessa continuidade de melhora no ciclo das escolas de samba, principalmente no que acontece no barracão, que é um ciclo mais financeiro, e o ciclo da quadra é o ciclo mais humano. O ciclo da quadra eu acho que ele sempre é muito bom, mas o ciclo do barracão vinha sofrendo problemas, principalmente ali no antes e pós-pandemia. A gente já veio melhorando com isso desde a gestão do Perlingeiro, e poder continuar essa melhora foi algo muito, muito positivo. A gente conseguiu de fato entregar os 3 dias, a gente conseguiu de fato ter um número maior de pessoas assistindo aos desfiles na arena, ou seja, no sambódromo tinham mais pessoas, por conta do 3º dia majoritariamente, tinham mais pessoas do que o que se tinha no passado. A gente conseguiu uma audiência maior na TV Globo do que o que se tinha no passado. Então assim, tem uma série de dados que comprovam os efeitos positivos de algumas das mudanças. Claro que a gente sempre tem o que aperfeiçoar, o que melhorar. O carnaval é um organismo vivo, né, o tempo inteiro, não só as escolas, mas a produção do espetáculo, que a Liesa faz também, e ela precisa estar em constante adaptação. Então, ano após ano, a gente tem que sempre se aperfeiçoar. E assim será para o próximo carnaval. Maravilha. Mas a gente tem alguns dados que a gente vai trazendo aqui ao longo da conversa, que eu acho que são legais.
pegando só o gancho da audiência, o pico de audiência da TV Globo durante o desfile de escola de samba dos últimos anos acontece especificamente na terça-feira de carnaval. O que é super interessante, tem uma série de motivos que podem explicar isso, desde a recorrência do fator, né? A recorrência ele tem mais recorrência, então as pessoas se preparam mais para estarem ali assistindo na televisão naquele determinado horário, mas também um fator cultural de carnaval, né? Como se a terça-feira fosse a grande ressaca de carnaval do país inteiro, então as pessoas tendem a estar mais em casa, e isso também poderia aumentar a audiência. São algumas análises, mas fato é que o pico de audiência durante o desfile acontece na terça-feira. Que interessante, né? Esse é um dado totalmente novo. Eu curti muito os 3 dias, né? A gente fica naquela de, faltou mais uma escolinha, não faltou mais uma escolinha. O pessoal pergunta, vocês têm algum estudo pro futuro disso ou não? Eu já tive a oportunidade de falar sobre. Eu acho que é um modelo que ele provavelmente vai bem com 15 escolas. Um modelo de desfile, né? Os dias de desfile ali, ele vai bem com 15 escolas. O desafio para se aumentar as escolas, eles estão fora do ambiente de desfile. Sim, correto. Ele está desde o barracão. Hoje as pessoas falam, falta um barracão na cidade do samba. Na verdade, não falta um barracão. Os 2 barracões sobressalentes que eles são utilizados pelas 2 escolas. Eles estão divididos em 6 baias cada um, e cada escola tem mais uma baia e vira mais um ponto de apoio do barracão. Sim. Todas as escolas têm carros alegóricos nesses 2 barracões, que em teoria são da Liesa, né? Então a gente não tem espaço hoje nem para mais uma escola na cidade do samba. Além disso, tem uma questão financeira, obviamente, você divide esse dinheiro em mais escolas. Então, claro que a gente vem melhorando ano após ano, mas é importante a gente destacar que a gente ainda não atingiu um nível de repasse financeiro da Liesa para as escolas que se iguale aos desfiles campeões dos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? As escolas ainda têm que fazer captações próprias. Para algumas escolas isso funciona, para outras elas sofrem muito. Então, se você pegar as escolas que fazem menos captação própria, quando você diminui o recurso delas, isso vai ter um efeito direto e visível na qualidade do espetáculo. Então, hoje me leva a entender também que se a gente tivesse 15 escolas, provavelmente o nível do espetáculo como um todo cairia um pouquinho. Então, isso também é uma discussão que hoje pouca gente fala, mas é um ponto para a gente refletir. Mas eu acho que esse dia vai chegar, acho que a gente está trabalhando para que a gente possa chegar nesse dia, que a gente possa ter uma organização de bastidor, uma cidade do samba ainda melhor, que comporte, né, as 15 ou quem sabe até mais escolas, que as escolas também que venham do grupo de acesso sejam cada vez mais preparadas. Eu acho que o trabalho do grupo de acesso, que também precisa ser ressaltado, principalmente desse ponto de vista de gestão das escolas, tem evoluído muito ao longo dos últimos anos. Então essa evolução também gera mais credibilidade para o carnaval como um todo. E para a gente poder chegar num modelo que tenha mais escolas. Mas assim, num curto prazo, eu diria que é completamente inviável, até porque, de novo, isso vai afetar uma série de escolas. Eu acho muito improvável de você ter uma maioria dos presidentes hoje votando a favor de uma decisão como essa, uma decisão que eu, como presidente da Liga, não posso tomá-la sozinho, nem ninguém, uma decisão de fato de uma plenária, onde as 2 escolas votam. No curto prazo, eu diria que isso não vai acontecer. Mas o modelo, ele é adaptável para. Acho que isso é bem nítido. Porque hoje perderia mais o brilho, né? Na verdade, o produto ficaria, entre aspas, mais pobre, no caso, né? Porque não tem aquele preparo para poder ter todas as 15 não escolas. Não é um movimento simples, né? Também de fazer, não decide isso hoje e amanhã tem mais 3 escolas no especial. Não é assim que funciona, né? Isso é bom falar, porque muita gente acha que, por que não colocam? Tipo, como se estivesse tirando de um jogo aqui, do tabuleiro e colocando a mais, né? E aí, indo nessa ideia do nível do espetáculo, entra até numa discussão interessante que eu tenho muito com o poder público recentemente. As escolas estão ganhando cada vez mais dinheiro, aonde que essa conta vai parar? E de fato, a gente tem que ter um ideal. Claro que quando você tem inflação, ano após ano, esse teto sobe um pouquinho. Mas se o carnaval está em alta ou está com mais visibilidade hoje do que o que ele estava há 5 anos atrás, também se deve por esse degrau a mais de nível. E não é um nível artístico, mas é um nível de entrega. E nível de entrega requer dinheiro. A arte sempre teve lá. Os artistas sempre tiveram essa qualidade excelente de capacidade de criação. Tanto é que mesmo quando não tinha dinheiro, eles se viravam e entregavam algo muito bom. Mas quando você começa a ter condições melhores de trabalho em todos os sentidos, você vai entregar algo ainda melhor e em maior quantidade. Ou seja, não é 1 ou 2 escolas entregando um desfile de alto nível. É a escola que está rebaixada, a escola que é campeã, cara, num sarrafo muito alto. Isso faz com que mais pessoas queiram vir em qualquer dia de desfile, o que permite um terceiro dia
com todas as vendas feitas, isso é muito importante também da gente ressaltar. verdade. A terça-feira deu sold out no ano passado, e mais interessante ainda, esse ano, nas vendas de arquibancada que já aconteceram, a terça-feira vendeu antes do domingo, por exemplo. Isso é um dado, Sim. sabe, super significativo pra gente quebrar alguns paradigmas também que foram colocados a respeito do terceiro dia. E ele deixa o carnaval mais democrático, porque ele permite que mais pessoas possam assistir em algum momento os desfiles das escolas de samba. A gente vem... O Sambódromo teve as obras em 2012. Desde as obras de 2012 até 2023, a Liesa nunca tinha conseguido vender todos os ingressos de arquibancadas do carnaval. De 2012 até 2023. Em 2023 foi a primeira vez, depois da obra, que aumentou a Sim, capacidade que do aumentou. Sambódromo, que a Liesa conseguiu Sim, vender aumentou. todos os ingressos Olha da aí. arquibancada. Isso se replicou em 2024. E, incrivelmente, em 2025, mesmo com o terceiro dia, isso também aconteceu. Então isso também reforça o quanto que a demanda ela é maior do que a oferta, do que a gente tem de fato a oferecer. Tem mais pessoas querendo assistir os desfiles do que a gente tem de espaço físico para comportar todo mundo. Quando você aumenta o terceiro dia, você aumenta um pouco mais Sim. essa oferta do espetáculo. Então, continuando nesse... Eu sei que financeiramente é excelente a gente vender todos os ingressos, mas agora eu vou falar um pouquinho do público, né? Do target, do público. Acertou esse público que está indo, é o público ideal para a festa, para o evento? Tem algum ajuste? Eu acho que é melhor do que o público que estava indo antes. Primeiro, porque o ingresso ficou significativamente mais barato. Mais barato, boa. Né? Então, acho que isso também é um ponto aí de tirar essa ideia de elitização, que eu acho que tem que realmente... Existe um trabalho que precisa ser feito. Na verdade, eu queria te provocar para a gente falar isso. Se consertar problemas que foram virando problemas estruturais por decisões ou falta de decisões do passado. Que é o caso dos camarotes, a gente pode entrar lá depois também. Então, assim, eu acho que melhorou. Claro que a gente quer melhorar ano após ano, mas tem uma questão absurda nesse meio, que é produzir esse espetáculo com segurança. Ao mesmo tempo que a gente começa a melhorar o nível, isso começa a chamar mais atenção, isso também começa a gerar vários outros custos e discussões que precisam ser colocadas. Exemplo. Ensaio técnico. O ensaio técnico tem que continuar sendo de graça. Mas enquanto eu estiver lá, o ensaio técnico vai ser de graça. Mas esse ano a gente teve um problema que a gente não tinha no passado. Muitas pessoas quiserem os ensaios técnicos, a gente não tem espaço para comportar todo mundo. Então tem uma questão de segurança. Pra você consertar a segurança, isso demanda custo. Então pro ano que vem, o ensaio técnico ele é mais custoso do que ele foi esse ano. Entendi. Simples assim. Então a gente vai começar a precisar pensar em outros fatores que antes você não pensava. Então essa roda precisa continuar girando. Tem uma questão financeira aí que não pode ser esquecida. Apesar de ser arte, apesar de ser cultura, e a gente querer só olhar para o ponto positivo da coisa, tem esse lado negativo, que é o lado financeiro. As escolas precisam ser financiadas, os funcionários, os artistas precisam ganhar, e cada vez querem ganhar mais, e com todo direito. São os maiores artistas desse país. Mas assim, para os carnavalescos ganharem os valores que eles ganham, alguém tem que estar vendendo alguma coisa. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, assim, tem uma ótica financeira que ela é complexa. Eu acho que tem fatores futuros que podem democratizar ainda mais. O terceiro dia, na minha opinião, melhorou muito nesse fator, mas para melhorar ainda mais, a gente vai precisar fazer outras mudanças estruturais. Exemplo. Hoje a detenção do Sambódromo está numa discussão entre Estado e Prefeitura. Entrar A gente ia chegar lá, velho. O Sambódromo, e aí algo que eu já falei com o poder público, com o próprio prefeito, né? Agora o Sambódromo voltando para a prefeitura, a decisão que teve essa semana, algo que eu já tive a oportunidade de conversar com o prefeito, de fazer um potencial, uma PPP ali, onde a Liesa começasse a ter algum tipo de gestão de fato sobre o Sambódromo. Uma das maiores reclamações que eu tenho, os banheiros do Sambódromo. Eu não posso fazer em obra num lugar que não é meu. Vamos reclamar dos banheiros da Cidade do Samba? Concordo, tem que ir lá melhorar os banheiros da Cidade do Samba. Inclusive, vamos entrar também no tema Cidade de Samba, estamos melhorando sobre isso. Mas o Sambódromo não. Eu só pego o Sambódromo durante um período do ano. Eu sou o gestor do Sambódromo. Eu, enquanto Liesa, né, enquanto instituição. Não sou o gestor do Sambódromo. Então, assim, quem tem que consertar aquilo ali hoje é a prefeitura. Eu entendo que a gente vai entrar numa seara de várias discussões de poder público e esse não é o caso. Mas qual que seria uma potencial solução? Talvez uma gestão de quem faz o carnaval. Do Sambódromo em si. Com o Sambódromo consertado, porque ele requer uma série de obras, principalmente pela falta de manutenção do período da gestão Crivella, principalmente por isso. A gente está falando aí em torno de R$200 milhões, tá, de obra. Você está falando de um valor muito significativo. Porque isso já poderia ter acontecido. Tá? Por que você está falando isso agora? Por que você não usou a tua relação com o poder público para tentar fazer a gestão do Sambódromo vir para a Liesa? Porque hoje eu estaria absorvendo um custo que eu vou tirar do bolso das escolas e que eu não teria como pagar, a verdade é essa.
Então depende de uma intervenção do poder público para consertar o que está ali, deixar pronto. E aí sim a gente poder entrar nessa discussão. Aí a gente começa a ter um novo financiamento das escolas de samba. Da mesma forma que a gente reorganizou todo o modelo de negócio, isso mudou radicalmente, praticamente triplicou a arrecadação das escolas por ano, em 4 anos, né, com os novos patrocinadores, enfim, com esse novo modelo. O próprio Terceiro Dia pode se enquadrar dentro disso de alguma forma, apesar de achar que ele é uma outra mudança. Essa mudança ela mexe nessa base de como que o carnaval é financiado, que seria a gestão do equipamento em si ao longo do ano. Acredito eu que isso possa ter um efeito ainda mais radical nas contas das escolas, o que, por consequência, conseguiria permitir que a Aliesa democratizasse ainda mais todos os ingressos dos dias de desfile, porque os ensaios técnicos da Cidade do Samba, eu acho que não tem como ficar muito mais democrático do que o que já é. Então, são essas as linhas de raciocínio, porque às vezes a gente quer o resultado, mas é difícil a gente entender como é que você pode chegar nele. Essas são as grandes ideias. Eu adoraria fazer o carnaval de graça, cadastrar todas as escolas, todas as comunidades, e tá só o pessoal que tem aquilo ali como a sua vida, assim como eu tenho, tá ali dentro. Eu adoraria, seria muito mais legal. A arquibancada iria pulsar muito mais, a interação entre escola e público seria muito maior, mas hoje isso quebra o carnaval. Quebra o carnaval, isso aí. Então, assim, encontrar esse meio tempo, como é que a gente continua evoluindo, é o desafio, e acho que para isso às vezes a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. As coisas sempre foram assim, entendo que elas são assim há muito tempo, mas às vezes se a gente se adaptar, a gente consegue recriar e melhorar em alguns aspectos. Perfeito. Eu queria exatamente trazer isso para a mesa, porque é aquilo, é fácil falar, é fácil tirar uma pedra, cara, mas eu queria assim, cara, mas são muitos números, muitos fatores para ser conhecidos, né, e compreendidos para o carnaval. Realmente o evento está crescendo, né, continua crescendo. Eu acho que eu sou super fã do Terceiro Dia. Para quem essa questão do ingresso, do valor, tu consegue ver 8 escolas já, né? Se você tinha 2 dias e só podia ir ver um dia, você só podia assistir 6 escolas. Mas deixa eu falar uma coisa, eu fui criticado. Essa foi uma das mais difíceis de eu entender. Eu juro que eu tento entender todas as críticas, e lógico que muitas são super bem-vindas, mas essa foi muito difícil de eu entender. Eu fui criticado com esse objetivo do Terceiro Dia, de que antes nem todo mundo que estava na arquibancada esperava até a última escola, e que isso fazia as pessoas saírem comendo constância. Ou seja, eu fui criticado porque agora eu permiti que todo mundo que paga pelo ingresso tenha saúde para ficar durante as 4 escolas. Porque antes, como as pessoas mais velhas, principalmente, não aguentavam, então elas iam embora, e aí perdiam 2 escolas que elas tinham pago por essas 2 escolas. Iam antes porque ficava tarde, agora estão reclamando que acaba cedo. As pessoas querem assunto para reclamar. Eles querem, mas é isso, porque no final das contas, eu acho que a base da discussão é, de fato, o quão democrático aquilo ali está perante a raiz dessa história toda das escolas de samba, do carnaval, do que envolve o motivo de estarmos ali. Qual é a história com base para chegarmos até os desfiles das escolas de samba do formato que elas são hoje? Acho que a discussão está nesse campo. E dentro desse campo, eu concordo 100% que a gente tem que democratizar cada vez mais. E por isso que eu acredito que o Terceiro Dia é muito mais democrático do que 2 dias. Tanto pelo fator de que ele é menos cansativo para todas as faixas etárias poderem acompanhar todos os desfiles, né, de quem estiver ali no sambódromo, até para quem estiver em casa, né? É menos doloroso virar a madrugada toda dentro. Tanto é que os índices de audiência da TV Globo não caíram tanto, né, conforme a noite vai entrando, como eles caíam no passado, inclusive baseado nos mesmos horários. E você comporta mais pessoas, eu tenho mais ingressos para vender, mais pessoas diferentes podem assistir os desfiles. Então acho que com essa ótica inteira, o desfile, o carnaval virou mais democrático do que o que ele era há 1 ano atrás. Legal. Sim. Tu tem alguma coisa? Eu já vou emendar outra aqui. Eu também já vou emendar então outra. Vai. Ainda falando sobre o carnaval, que assim, já tem muita coisa pra falar pra 2026, mas ainda falando do carnaval 2025, a gente, claro, teve um avanço muito grande na iluminação da Sapucaí, né? A gente teve uma evolução muito rápida e muito grande. Mas a gente ainda não viu essa mesma evolução no som da Sapucaí. A gente estava esperando. Não, a gente não precisa entrar em polêmica do que coisa, mas assim, o que todo sambista quer saber, assim, se a gente ainda vê luz no fim do túnel para uma solução. Eu já olhei pra Nath aqui, a Nath já piscou falando que eu posso falar, então vamos lá. Vamos pra primeira grande novidade, Nath, assim, do programa. Aqui. Eu trouxe então algumas pra vocês, essa é a primeira. Que beleza. A gente faz um estudo de som há muito tempo. O som do sambódromo, ele é um dos grandes calcanhares de Aquiles do carnaval, muito antes de eu entrar nessa história. Acho que vocês sabem disso melhor do que eu.
existe um desafio tecnológico e operacional no som da Sapucaí. Eu já falei isso algumas vezes, não existe nenhum outro evento no mundo que a gente consiga comparar com a forma com que você capta o som e você propaga ele como aquele mecanismo em movimento, que é uma bateria de escola de samba, mais os cantores e todo o carro de som que também está em movimento. Eles passam literalmente pelo meio da propagação de som e a galera tá em volta disso tudo, tendo que ouvir tudo isso com qualidade. Então, assim, é uma confusão desafio, operacional, sabe? Para isso acontecer. E até então, assim, eu já atuo no mercado de entretenimento, mesmo antes da Liesa, ou até mesmo do carnaval como um todo, um pouco mais de 10 anos, uns 12 anos, acho que eu estou trabalhando no mercado de entretenimento. Existia uma máxima dos grandes eventos, e há mais do que esses 12 anos, de que só existia um grande operador de som. Não era só do carnaval, isso era de todos os grandes eventos da América Latina. E algumas pessoas já tentaram recriar essa roda, alguns já tentaram fugir, ou tentaram comprar som próprios, e por aí vai. E nós nunca conseguimos nem sequer um outro orçamento. Não existia uma competição de mercado. Eu não tinha 2 orçamentos para comparar. Eu quero esse, eu quero... Então, assim, se o som deu problema, eu não tenho como ir atrás de outro som. Eu só tenho o mesmo lugar para resolver. Se ele persiste no problema, que é o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, você fica meio que de mãos atadas. Sim. E vou além. Quando a gente volta para a ótica financeira, é o maior custo que a Liesa tem. Maior linha de custo de orçamento que eu tenho no ano inteiro era o equipamento, era a contratação e operacionalização do som. Então, o que a gente fez desde o ano passado, antes de dar os problemas desse último desfile? A gente montou uma equipe de pessoas, muitas delas, a grande maioria delas, do carnaval, pessoas que circulam nas quadras, nas baterias, que entendem da parte tecnológica, que entendem dessa parte de estúdio, de som, que é uma parte que eu confesso que eu não sei muito sobre. Para que eles pudessem fazer um acompanhamento de estudo do carnaval como um todo. Desde o carro de som, quando a gente nos ensaios técnicos, até mesmo do som da Sapucaí. Isso começou quando a gente decidiu montar o carro de som ainda no final da gestão Perlingeiro. Aliás, montou o carro de som para os desfiles pros ensaios técnicos, porque teve aquele problema com a mocidade. Sim, foi. Então a gente montou essa equipe começou a trabalhar, uma série de pessoas entraram. O próprio Pretinho da Serrinha, em determinado momento, no meio dos desfiles, acho que muitas pessoas viram ele circulando pelos meios das baterias, entrando no carro de som, e várias pessoas atuaram nesse campo. Para que que era o meu único pedido? Eu preciso sair desse carnaval com alternativa. Sim, porque não tem muito o que escolher até aqui. Não tem muito o que eu possa fazer. Eu pedir, pelo amor de Deus, o pessoal do som aí faz direito, faz funcionar, e rezar toda vez. Cara, cada paradinha que a bateria fazia no carnaval, meu coração parava. Não, essa porra vai parar e, meu irmão, vou começar a tacar pedra aqui. E assim, você acha que eu quero que o som não funcione? Muito pelo contrário, eu quero que aquilo ali seja o mais perfeito possível. O que a gente fez? Há 3 semanas atrás, ninguém sabe disso, a gente levou uma bateria pra Sapucaí, a gente montou um som inteiro novo na Sapucaí. 3 semanas atrás do dia de hoje, que a gente tá gravando aqui. A gente fez uma nova testagem de som, com um som radicalmente diferente do que o que a gente teve no carnaval nos últimos 30 anos. Tô chegando aqui falando que eu encontrei o negócio, vai funcionar? Não sei, eu não entendo de som assim, mas é uma alternativa que várias pessoas que trabalham no mais alto nível musical e dentro das escolas de samba participaram desse estudo, desse grande estudo, para que se pudesse desenvolver um novo mecanismo operacional de som. Então, tudo que vocês vão ver de som no próximo carnaval é novo. Absolutamente tudo. Das caixas de som, a forma com que elas são conectadas, a mesa, absolutamente tudo é novo. O que tem dentro disso? Não tem mais carro de som. Primeira coisa. Sim, vamos logo para as polêmicas. Já vamos tacar a bomba na mesa. Espera que eu fiquei meio que em estado de choque agora. Bora, vamos ouvir. Não tem mais carro de som por uma questão, de novo, tecnológica e operacional. É todo mundo com fone, como é num show de palco normal. E é dali que todos os artistas vão ter o retorno. Os artistas, né, do carro de som, galera de corda. Já gostei de cara. Essa galera toda vai ter que estar com fone. Não vai ter o próprio operador de som da Sapucaí até então já levantava essa bola de que não tinha essa necessidade. Quando fizeram esse estudo, falaram assim, cara, isso aqui é só um custo, não tem nenhum efeito não ajuda, operacional e a maioria dos cantores não usa. Ele só servia mais para Muitos dos cantores
eles tinham o hábito de atuar um pouco na frente do carro de som. Sim, sim. E o retorno, ele era no meio No do meio, carro de cara. som. Isso aí. Então, assim, já era uma coisa meio escassa ali pro ponto de vista de utilização. Gente, isso não é minha opinião, não sou esse entendedor de som. Correto, é Tô isso. trazendo aqui a opinião de várias Mas eu tô pessoas que acompanhando, trabalham no carnaval mas é verdade. e chegaram nessa conclusão. Então, a gente tá indo pra esse caminho. Além disso, a gente vai testar o som oficial das avenidas 2 vezes. Como é que vai ser isso nos ensaios técnicos, obviamente? Em vez da gente fazer aqueles ensaios técnicos... Pode falar também nessa agenda, né? Por Tá favor. tudo liberado. Nath A tá Nath liberando liberou tudo. tudo. Poxa, Vambora. Nath. A Nath é diretora de comunicação. Meu Deus Ela é que do manda. Eu céu. só falo se ela deixar. Ela é... Pô, Ainda bem que ela chegou. tá nervoso aqui. No calendário dos ensaios técnicos, em vez da gente fazer um ensaio por final de semana, os primeiros ensaios, a gente vai deixar as escolas fazerem esse início de dezembro, janeiro ali, nos seus ensaios de rua, nas suas quadras, Sim. tirar essa necessidade de todo mundo ir para o sambódromo, que também era desgastante, principalmente para os desfilantes, né, que tinham uma sequência de agenda ali muito grande, e vamos botar um carnaval em 4 semanas. Serão 4 semanas de Sapucaí. Como é que serão essas 4 semanas? A gente tem um primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo, nas escolas de ensaio técnico, som e luz oficial. Um segundo final de semana de ensaios técnicos, sexta, sábado e domingo, som e luz oficial. Aí a gente entra no final de semana da competição. Sexta e sábado, acesso. Domingo, segunda e terça, desfiles competitivos do grupo especial. Quarta-feira, apuração na Cidade do Samba. Sexta-feira, desfiles de mirins. Sábado, das campeãs. Então, 4 finais de semana, 4 finais de semana seguidos de sambódromo funcionando e operando. Aí tem uma série de fatores, ainda tem fatores comerciais, fatores de comunicação, de vários fatores que fazem isso ser interessante como uma tomada de decisão. Mas olhando, nesse momento, 100% pela ótica do som, que foi o nosso primeiro tema aqui, é o objetivo de testar um equipamento radicalmente novo, que todo mundo possa testar, mudar e fazer e deixar ele o mais preparado possível para aquilo que os artistas entendem que é o ideal. Então, assim, é um desafio, né? Não é fácil, não é uma tomada de decisão fácil a ser feita na cadeira que hoje eu ocupo. É algo muito sensível, porque muda com uma questão muito estrutural, mas entendo que era algo necessário mediante ao fato do que o que se tinha não estava bom o suficiente. Bom, legal. Então já está respondido o crítico, né? Cara, tá tentando, é isso. Eu só queria trazer essa análise. Porque parece que assim, eu cheguei na presidência, então eu comecei a pensar sobre isso. Não. Ainda no final da gestão Perlingeiro, começou a se montar essa equipe para fazer esse estudo. É que não é um estudo que ele acontece da noite pro dia. E é um estudo que o momento principal dele só podia acontecer até então durante os desfiles. Por isso que eu também comecei a insistir tanto que era importante os ensaios técnicos com mais dias de teste de som e luz. Porque a gente foi para lá 3 semanas atrás testar esse som novo. A gente testou uma operação. No dia do desfile, eu tenho mais de 190 operações acontecendo ali. Então, assim, essas coisas todas parecem, não, mas elas se falam, elas se cruzam. Isso tem que funcionar junto. E o único momento que eu realmente consigo, que nós realmente conseguimos analisar isso, é na hora do ato, entendeu? Então, se a gente conseguir recriar ensaios técnicos que sejam mais parecidos em todos os sentidos com isso, melhor será. Então, tá aí lançado, seremos 2 ensaios técnicos por escola, assim como foi ano passado, mas em vez deles serem espaçados, eles estarão concentrados ali no período da mesma forma, até para deixar claro, da mesma forma como a gente fala aqui, comenta que o carnaval não tem aquele ensaiozão geral. Quando eu digo ensaio geral, é geral com a fantasia, com a alegoria, com, né? Pro artista não tem pra produção também, né? Então, exato. É pros 2 lados, né? A galera tem que entender um pouco disso também. Eu sei que, é fácil, eu queria que fosse assim, cobrar uma coisa, mas é difícil pros 2 lados. Então, é o que ele falou, as operações, elas se interferem, tanta logística, tanta coisa que tu tem que fazer funcionar. Por isso eu entendo, acho muito legal mesmo, nessas 4 semanas, instalou o equipamento para ele estar ajeitado, funcionando nos dias principais, é mais fácil, né, cara? Claro. Ainda tem um seguinte, né? Os ensaios começando mais cedo, a gente tinha a Sapucaí em construção, né? Cada semana que a gente ia lá, a gente via um camarote mais pronto. Agora tem que estar tudo pronto a partir do primeiro ensaio. É isso. É exato. Esse é o grande lance. Interessantíssimo, cara. Já tô curiosíssimo. Até porque, assim, na ótica dos camarotes, contratualmente, todos eles têm que estar com todas as operações funcionando desde o primeiro ensaio, porque eu preciso testar essa junção de todas as operações que ali acontecem. E ninguém pode falar que não tá
não tá se movimentando para fazer as coisas. A gente tá vendo que, desde quando você tava, antes de ser presidente, assim, a gente via a vontade que você tinha de estar movimentando, de estar tentando melhorar. Isso é bom, cara. Não tem como. A crítica vai vir de qualquer forma. Pô, mas faz parte. A minha posição é pra isso mesmo. É isso aí. Mas, A cadeira cara, que eu ocupo é pra isso. é satisfatório pra todo mundo, cara. Pô, a pessoa que critica chegar no final e fala assim, pô, mas tá tentando. Pra gente isso é confortante, cara. E que bom que tá todo mundo, que as pessoas enxerguem isso. Vocês estão tentando, sabe? Tá acontecendo. Essa do som a gente bate na tecla desde muitos anos, sabe? Muito. E só de você tá dando essa alternativa pra gente, pô, já melhora muito. A gente tá sempre tentando melhor, mas é isso, são desafios, são questões grandes estruturais, a gente tá fazendo da melhor maneira possível, tentando ter os melhores profissionais possíveis. Perfeito. E principalmente quem mais é afetado por isso, porque lógico que o público é afetado, mas quem mais é afetado por uma falha de som são os profissionais, os artistas que trabalham um ano todo, única e exclusivamente para aquele momento. Então, assim, essa galera tá participando disso, sabe? Então, acho que isso é o mais importante. Maravilha. Tocou no assunto camarote. E aí, vamos entrar no assunto camarote. De novamente alguns problemas de vazamento de som e tal. Li em algum lugar, não lembro onde, que vai ter vocês criaram meio que um projeto de vocês para eles respeitarem essa questão de vazamento de som, é isso? É uma normativa. Pela primeira vez na história, aliás, de fato multou os camarotes, tá? Primeira coisa que eu queria destacar aqui, porque acho que talvez isso não tenha ganhado a importância que, na minha opinião, deveria. Isso aí. Inclusive, muitas pessoas falam, o Gabriel ainda participa lá do nosso camarote. Cara, eu optei por sair do projeto porque eu entendia que, de fato, existiria um conflito de interesses na cadeira que eu ocupo com a cadeira que eu ocupava ali. E esse camarote em questão foi um dos camarotes multados. Tá? Eu acho que, inclusive, com a maior multa. Tá? Porque a multa, ela, na verdade, é um percentual do contrato que ele tem com a Liesa. O que aconteceu nesse último ano? Na minha opinião, eu acho que a gente criou, as regras foram bem redigidas dentro do contrato dos camarotes, alguns não respeitados, por isso foram multados, e alguns fatores de montagem poderiam ter sido melhores ajustados. Em que sentido? Hoje a gente fala que o som não pode ultrapassar o volume tal lá, e aí tem lá os pontos de medição desse som. E deixa isso 100% a cargo do camarote, dele montar isso e proteger isso. Aí entra numa discussão de, eu fiz com a melhor empresa, eu fiz no melhor lugar, e tem uma questão estrutural aqui que não funciona. Então, vou fazer o seguinte, o projeto agora é da Liesa, a responsabilidade é nossa. Todo mundo que quiser montar uma boate na parte de trás do Sambódromo vai ter que se enquadrar no projeto acústico que a Liesa determinar. É muito caro. Não faz. Não faz. Simples. Mas é isso. Então, a gente está mudando um pouco essa ótica para corrigir ainda esse erro que se persiste, mesmo as multas tendo sido aplicadas. Então, assim, eu acho que esse embate com os camarotes é uma coisa que eu também sinto que as pessoas não observam tanto, mas foram, assim, desde que eu entrei na diretoria de marketing, todos os anos os donos de camarotes queriam estrangular, porque, assim, eu, de fato, tive que tentar corrigir problemas que passaram despercebidos no passado. Porque o grande problema dos camarotes, para mim, é que quando eles começaram a surgir, ninguém dentro da liga pensou que precisava pensar neles como um organismo importante para dentro da festa. Sim. Eles foram tratados como um lugar do tipo, a gente não está vendendo ingresso, eles estão, então deixa eles fazerem o que eles quiserem. E muito mais difícil do que você controlar algo novo é você buscar controle de algo que já existe. Sim. Então, assim, esse trabalho que eu venho tentando fazer da melhor maneira possível é resgatar o controle de algo que já existia, de algo que já era formalizado e de algo estruturalmente, principalmente da ótica financeira, fundamental. Os camarotes, nos últimos 6, 7 anos, eles viraram muito mais importantes para o carnaval do que a TV Globo, por exemplo. Sim. A gente sempre, eu pelo menos, na minha criação de carnaval, na minha própria criação de liga, eu sempre ouvi como se a TV Globo financiasse o carnaval. Era o primeiro dinheiro que entrava, era o dinheiro certinho que entrava todos os meses e tal. Hoje em dia, o dinheiro do camarote entra antes da TV Globo, né? Ele entra certinho antes da TV Globo e entra numa quantidade infinitamente maior do que a da TV Globo. Então, assim, ele é muito, dentro dessa ótica, ele é muito mais importante pro carnaval. Então, como é que você briga com essa galera, resgata controle, mas não perde o ativo que é tão fundamental. Então, assim,
É um processo chato, a gente vai tentando das melhores maneiras possíveis, mas os ganhos, na minha opinião, já são absurdos. A gente já conseguiu fazer uma coisa que era invisível para todo mundo, que era tirar uma parcela de dinheiro que ia direto para o bolso dos donos de camarote e levar ela para a ponta final. Levar ela para as escolas. Para que as escolas possam distribuir dentro daquilo que elas entenderem que é o melhor. Mas a gente já conseguiu. Isso foi uma das maiores brigas. As pessoas não têm... Ontem a gente teve uma apresentação para um dos nossos patrocinadores e a gente estava trocando uma ideia e ele relembrando coisas, né, que aconteceram ao longo desses últimos 4 anos. E foi falado uma coisa na mesa que eu queria trazer para cá. A decisão mais importante que eu vi presencialmente ser tomada no carnaval, que muda para mim radicalmente a história do carnaval dos últimos anos para cá, dos últimos 3 anos para cá, é a mudança de ticketing. É quando a gente concentrou todas as vendas numa plataforma única. Sim. Essa decisão foi tomada pelo Pernigeiro. E eu queria ter a oportunidade de falar sobre isso, porque a gente fala assim, pô, era um senhor, uma pessoa de 80 e poucos anos. Cara, ele tomou uma decisão com muita coragem, assim. Era talvez a decisão muito mais sensível do que a decisão do som. A decisão mas muito mais. Assim, vocês não têm noção da quantidade de ligações das pessoas que ligavam, que não tem nada a ver com o carnaval, que ligavam para tentar frear esse movimento de acontecer. E essa foi o maior movimento de fato, tirar dinheiro de um lugar e levar, na minha opinião, para o lugar que deveria ir. E é uma coisa que é invisível. Poucas pessoas vão discutir sobre isso. O Pernigeiro foi muito corajoso naquele momento. Ele realmente acreditou numa coisa que poucas pessoas acreditariam. Claro, pô, tinha uma equipe bacana ali que a gente estava trazendo com muita credibilidade para poder apresentar o projeto para ele. Mas, cara, ele foi revolucionário nessa parada. É uma coisa que eu tenho certeza que daqui a 15 anos, quando forem olhar realmente pro carnaval, em algum momento vão parar ali em 2023 e vão querer entender o que realmente muda de 22 para 23, que é tão absurdo, e de fato em todos os números do carnaval. E o principal é isso. Porque muito mais do que só levar dinheiro, a gente conseguiu uma coisa que você falou no início que é fundamental. Eu consegui dados. Sim. Eu não tinha dados de ninguém que estava ali, porque que as pessoas estavam, onde elas compravam, algo do tipo. Então hoje eu tenho uma série de decisões que eu não tomo elas da minha cabeça ou da minha vivência só no carnaval. Eu tomo elas com base em fatos. Então é muito mais fácil, na cadeira que eu tô hoje, tomar decisões do que era na época do Pernigeiro, do que era na época do Castanheira, porque hoje a gente tem dados. E a grande mudança vem dessa concentração de ticketing. Claro que tem outras, como a concentração, a unidade de cerveja, que gera um impacto absurdo do maior patrocínio da história do carnaval, que é o patrocínio da Brahma, e por aí vai. Isso tudo foi durante a gestão do Pernigeiro. Mas a de ticketing, que todo mundo achava que era só uma questão de controle e segurança, que era o que a gente defendia muito naquele momento, e de fato era, mas era muito mais. Era uma geração de dados que hoje impacta radicalmente o carnaval, impacta radicalmente qualquer negociação, impacta meu relacionamento com a TV Globo, impacta meu relacionamento com o poder público. Eu brinco, se um Crivella surgir hoje e fizer a campanha que ele fez, eu vou fazer outra. Eu vou responder ele na mesma moeda, eu vou pegar uma hora na televisão, eu vou pegar os dados que eu tenho e vou comprovar para a população, gostando ou não gostando de carnaval, o que o carnaval de fato entrega. Eu não vou ficar em casa aqui, a gente discutindo, a gente acha que o carnaval... Cara, eu tenho como provar isso. E isso se deve a muitas decisões que foram tomadas ali pelo Pernigeiro. Então são... Não, a gente estava citando exemplos recentes, mas de um passado recente, para mostrar como é que são esses divisores de água, né, dessa situação. Mas eu acho que, de novo, essa parte da concentração do ticketing foi revolucionária assim, na história do carnaval, de uma ótica que as pessoas não têm noção e talvez nunca vão ter. Tanto que vendeu tudo, né? A partir daí você falou que começou a vender tudo praticamente. Que é um dado interessante do último carnaval. No ano passado eu vim aqui, eu acho que eu falei isso. A gente tinha vendido ingressos para 159 países do mundo. Se eu não me engano, eu trouxe esse dado de 2024 para vocês. No ano de 2025, a gente vendeu para 180 países. Isso é 93% dos países que existem no mundo. O carnaval, na plataforma oficial do carnaval, diretamente. Não é que eu vendi para você e você entregou pro cara de fora. O cara lá de fora comprou diretamente em mais de 180 países. Exatamente, redondo, 180 países do mundo compraram ingressos para o carnaval de 2025. Sem passar por agência, por amigo, por nada. Ele que comprou. Ele comprou direto na plataforma. A gente ainda existe um combate aí ao cambismo no carnaval muito grande. A gente fez algumas adaptações técnicas na plataforma da Ticketmaster esse ano para isso. Inclusive a galera que comprou o ingresso, existe uma aprovação, né, das instituições financeiras para essas compras de ingresso.
para cruzamento de dados, Sim, para tentar chegar nos cambistas através do cruzamento de dados. Isso está em vigor, então provavelmente o pessoal já me perguntaram, vai ter ingresso para vender? Muita gente me fala, pô, tem mais ingresso para vender? Em algum momento eu acho que vai voltar a ter ingressos para vender com essas não aprovações de algumas compras. Aí a nossa equipe de comunicação, obviamente, vai estar lá comunicando isso. Não serão muitos, obviamente, mas eu acho que alguma coisa já vai sair daí, até porque eu sei que a Ticketmaster fez uma adaptação grande esse ano nesse cruzamento de dados pra gente poder tocar nesse ponto. Mas é isso, são aprendizados e a gente só consegue discutir sobre isso hoje porque essa decisão foi tomada lá atrás. Legal. Então já respondeu já quem perguntou se abrir passaporte de novo. Perguntaram aqui, vai abrir passaporte? Então... passaporte não, né? Só abre agora, só essas últimas vendas que podem abrir de novo. Que a gente acha que talvez vão abrir de novo. Então fica ligado aí que de arquibancada. Pode não vai perder tempo, não. Perder tempo aí. Já era, filho. Vai ter que assistir de casa. Pô, maravilha. Tô gostando. Ó, vou continuar aqui, vou dando corda que o negócio tá bem bom. Bora. A gente falou agora, inevitavelmente, acabamos falando do Globo umas 2, 3 vezes aí. Se eu me lembro, se eu não estou enganado, o ano passado tinha sido o último ano do contrato. Esse ano, 25. Agora? 25 foi o último. Desculpa, a gente trata como carnaval passado, mas cabeça de sambista. Você tá certo. É tipo calendário europeu de futebol. Então, estava se encerrando, né, o contrato vigente. E aí, dentro desse assunto de transmissão, a gente ouviu muita coisa do pessoal da imprensa, a gente teve uma mudança bem significativa também na parte de imprensa dentro da avenida, circulação, credenciamento, tudo isso foi uma grande mudança. Como é que foi essa avaliação? O que a gente tem? Como é que está a televisão? Melhorou a questão da imprensa, a relação com a imprensa? Fala um pouquinho para eu não gosto nem de fazer uma pergunta, eu quero que você fale o que você quer falar sobre isso. Vou começar por TV Globo e depois eu entro na parte da imprensa como um todo. TV Globo, a gente está numa finaleira aí da parte burocrática de contrato, a gente já chegou ali aos denominadores comuns de renegociação, a gente provavelmente está indo aí para uma renovação de 3 anos com a TV Globo. Isso não está oficial, não está fechado, mas assim, eu já posso falar porque a parte de fato de negociação já se encerrou, agora está numa parte burocrática. Então, provavelmente, o Carnaval continua com a gestão da TV, com os direitos de imagem cedidos à TV Globo pelos próximos 3 carnavais, ou seja, 26, 27 e 28. Acho que a gente também teve mudanças muito radicais nessa relação, né? A saída do Boninho e a chegada da Joana Timóteo. O Boninho estava há anos fazendo aquilo ali. Respeito muito, acho que o Boninho contribuiu para muitas coisas no Carnaval, acho que é um cara apaixonado, defendeu muito o Carnaval em momentos decisivos dentro da TV Globo. No momento ali de pandemia, o Boninho e a influência do Boninho para fazer antecipação financeira para um momento que os sambistas estavam no ralo, foi fundamental. Então, queria aproveitar essa oportunidade também para ressaltar isso. A chegada da Joana foi maravilhosa. Acho que a Joana, ela vem de esporte, né? Ela fez uma revolução dentro da gestão de esportes, de transmissão de esportes. Acho que ela é uma apaixonada por Carnaval, que acho que isso é muito importante. Legal. Acho que a volta do jornalismo também funciona muito bem. Que eu não tenho certeza, mas eu acho que não tinha sido uma tomada de decisão do Boninho no passado. Acho que isso foi uma coisa que ele teve que aceitar. Né? Mas a TV Globo conseguiu voltar com o jornalismo, acho que isso foi muito bom. Acho que a gente teve uma melhora significativa na transmissão do último Carnaval. Acho que a Joana também acha isso, que a gente tem que continuar melhorando e evoluindo. Do ponto de vista de negócio, eu sempre gosto de trazer para essa ótica, a TV Globo gastou menos dinheiro e conseguiu vender mais comercialmente do que o que ela tinha feito no último ano. Então isso também ajuda a gente, né, na nossa relação com a TV Globo. Era um desafio, o Carnaval estava vendendo pouquíssimas cotas, a gente ficou alguns anos vendendo uma cota só. A gente voltou a vender muitas cotas no ano passado. Isso mostra a nossa expressão comercial e como que esse trabalho em conjunto com a TV Globo vem funcionando melhor num formato radicalmente do que o que acontecia quando eu entrei na Liesa, por exemplo. Então, assim, acredito que a transmissão desse ano seja ainda melhor do que do ano que se passou. Indo para a imprensa como um todo, a gente realmente propôs, não só para a imprensa, né, mas para todo mundo que se sente ou se sentia no direito de ser a pessoa credenciada no Carnaval. A gente mudou essa ótica radicalmente e aí talvez tenha sido a maior avalanche de porradas que eu tenha tomado durante todo esse Carnaval. Lógico que eu já sabia disso, já sabia o quão sensível era esse tema e me predispus a enfrentar esse ponto por entender, cara, eu vim de escola de samba. Assim, eu sei quais são as dores de você desfilar ali, eu sei o que te atrapalha, eu sei o que
te irrita, o que às vezes você vai pra casa e fala, não é possível que eu fiquei o ano inteiro pensando e me preparando pra isso e o fulaninho entrou na frente naquela hora, sabe? Então, já tinha esse desejo, me permitiram ter esse poder e eu entendo que eu usufrui dele da forma com que eu realmente acredito. Acho que o sambódromo, que a pista tem que estar vazia Sim. e é isso. Perfeito. E sinto muito, assim, se alguém achar diferente. Daqui a Aham. pouco, em algum momento, vai vir outro presidente da liga, se vocês convencerem ele, né, parabéns, mas assim, né, dentro do que eu acho que aquilo ali é muito importante e lutei de fato para que a gente pudesse ter aquilo. Isso afeta todo mundo. Isso afetou a TV Globo, isso afetou a prefeitura, afetou o governo do estado, afeta os tribunais que estão ali fiscalizando, isso afeta o bombeiro, isso afeta a polícia, isso afeta todas as escolas, isso afeta uma série de pessoas que sempre teve lá, porque sempre teve. Porque sempre- Eu sei enfim, como, mas eu tô lá. isso do lado, afeta né? todos os beneméritos, todos os grandes beneméritos da liga. Isso literalmente afeta, tipo, todo mundo que é do mais importante de nível que tá em volta, dentro do carnaval, foi diretamente afetado por isso. Isso afeta os meus amigos, se as pessoas quiserem Sim. colocar assim, sabe, diretamente. Mas é algo que eu acho que não só eu, a minha equipe toda de trabalhando na liga entendia que era fundamental e que era relativamente fácil de ser resolvido, bastava a gente querer. Vai continuar assim, não tem muito Legal. o que dizer sobre, não. Vamos continuar batendo, então. É isso. Não, mas, Não, cara, eu achei maravilhoso. Eu achei a pô, a pista gente maravilhosa. viu um controle. Vai, Diferente, a gente critica muita coisa, mas realmente, cara, Diferente. tava controlado. Pô, primeira vez, né? Tu passava pra dentro da avenida, cara, é a escola de samba. É isso aí. É a vez da E escola tem de mais samba. uma questão ali que também é operacional, que as pessoas às vezes não sabem, às vezes eu vi algumas vezes saindo sobre isso. Quando a gente tem a Sapucaí vazia, ela também vira uma fuga de emergência, em vários sentidos. Se tem algum problema e a pista tá vazia, toda evacuação de emergência dos camarotes é pra pista. Quando eu tenho uma pessoa que circula com muitas outras pessoas em volta dela e ela começa a passar pelos corredores, os corredores são curtos, isso também gera um problema de segurança. Aí eu vi as pessoas falando, mas o Neymar andou no meio da pista. Ele andou propositalmente, porque se o Neymar andar na parte de trás, eu vou criar um Ninguém bloqueio anda, absurdo isso, operacional. Aquilo ali é pensado, aquilo ali não é porque o Neymar quis pra se achar ou pra aparecer, muito pelo contrário. A gente entende que tem uma pessoa, né, com uma alta visibilidade passando pela avenida, ela precisa se locomover de um lugar a outro, porque o sambódromo ele não é bem projetado para sua chegada e saída nele em todas as suas áreas. Exato. Então a forma mais fácil, que gera menos distúrbio para as pessoas, é de fato colocar ele no meio da pista que está vazia. Então isso é fácil de ser feito. E ele faz a circulação, ele não ficou na pista andando para ele, ela fez um movimento proposital do ponto de vista de operação e de segurança. Legal, né? Tem que Então, colocar. Carnaval 2026, mudanças. Já viu aí que vai ver. Já abriu a caixa ele agora. A cabine espelhada, eu adotei como cabine espelhada, tá? A gente tem citado ela assim também. É assim? Ó, eu não Aí, sabia, viu que legal? Você ouviu isso em algum lugar? Não, juro por Deus, foi minha mente. Como é que estão esses preparativos aí para as mudanças, Carnaval 2026? Então, acho que tudo parte da discussão ali, acho que a temperatura subiu muito depois do resultado. Então, mediante a isso, acho que os presidentes tomam as decisões da forma com que eles querem ser julgados, simples assim. São ideias que muitas delas já circulam na liga há muito tempo e ninguém queria votar, ninguém achava que não dependia da mudança, e enfim. Acho que tem mudanças que para mim são muito fundamentais, outras meio que tanto faz, para ser sincero, na minha opinião pessoal. Eu acho que a mudança para 54 jurados ela é muito positiva. Sim. E por quê? A liga, apesar de ter um banco de dados de potenciais jogadores, ela não tem um conhecimento de fato de toda essa galera. A gente tem um currículo. Então, assim, o coordenador de jurados olha um currículo, se enquadra aqui dentro da formação acadêmica, enfim, dentro da coisa que essa pessoa faz na vida, ela se enquadra dentro de tais quesitos. E a gente vai acumulando esse banco de dados que não é muito grande. Também vou chegar lá. E quando existem trocas, por qualquer motivo que seja, você vai lá nesse banco de dados, faz uma série de entrevistas com algumas pessoas que esse jurado passa, e aí ele vai para o curso de jurados com todos os presidentes, com todos os artistas presentes lá na plenária da Liesa, e assim ele é aprovado para jogar um carnaval. A gente só sabe, de fato, quando ele julga. Por mais que ele passe por todo esse processo, por mais que ele esteja apto a tudo isso,
Você não tem muita, de novo, você não tem muita comparação. Ah, esse cara já foi jurado o quê? Da Dança dos Famosos, aí por isso ele vai julgar a opção de frente, sabe? Você não tem muito uma base de comparação. É de fato, pô, esse cara é um dançarino e de fato ele pode exercer aquela profissão ali perfeitamente, mas não necessariamente ele vai saber se expressar tão bem pra justificar uma nota. Sim. Isso não quer dizer que o cara é um incompetente, mas talvez ele não seja a melhor pessoa pra julgar. E só que você só descobre esses detalhes depois que esse cara julga. O que acontece com essa ideia dos 54 jogadores? A gente vai ter aí 27... Não, menos. A gente vai ter 18 jogadores que as suas notas não serão nem sequer lidas. Eles julgarão o carnaval, entendendo que a nota deles é, mas depois do julgamento, depois da última escola passar, essas notas não serão nem sequer lidas, mas elas serão absorvidas pela coordenadoria de jurados, que vai ter uma base de dados para estudar e tomar melhores decisões para o ano seguinte. Ou seja, o banco de dados, o banco de jurados da Liesa, vai aumentar. Ele não só aumenta, mas o conhecimento de fato do jurado aumenta. Fica mais justo, né? Esse então, a tomada de decisão, principalmente por parte do coordenador, e lógico que em seguida do presidente da liga, ela começa a ter uma base mais relevante de tomada de decisão, de dados, de fatos. Então, isso eu acho que é muito importante. Por que não mais do que 54? Porque nós, principalmente o coordenador de jurados, fazendo um estudo gigantesco, já com uma série de entrevistas que ele fez mais de 100 entrevistas já desse carnaval, depois que acabou esse último carnaval até agora. Ele não se sente confortável da gente ter mais do que 54 jogadores. Ele entende que a gente não conseguiu, ali dentro de todos os e-mails que a gente recebeu, mais do que 54 jogadores dentro das divisões de todos os quesitos, que ele realmente concorde que eles estão aptos a jogar o carnaval. Então, por isso, a gente está indo para o número de 54, porque se tivessem mais, se tivesse esse conforto a mais, teríamos mais. Essa acho que era a ideia. Além disso, a gente vai fazer um curso de jogadores ainda mais extenso. Ah, você acha então que o julgamento do último carnaval foi ruim? De forma alguma. De forma alguma. Acho que tem outras análises aí para a gente fazer. Acho que o julgamento como um todo ele é significativamente coerente, não só com o que a gente viu com a Avenida, mas até mesmo os problemas do julgamento ele é significativamente coerente com os problemas que já vinham acontecendo há alguns anos. Sim. Não acho que tem nenhuma grande mudança. Não é específico desse último. Então assim, temos que analisar eles de fato e atacar os problemas. Concordo 100%. Mas é a primeira vez que eu, na minha posição, tô tendo um carnaval que eu vi o ciclo inteiro, eu nunca tinha visto o fechamento de notas, por exemplo, como é que era a operação de fechamento. Cara, se alguém ficar lá vendo a operação de fechamento de notas, eu duvido que essa pessoa vai achar que aquelas notas têm alguma capacidade de serem alteradas ou qualquer coisa do tipo. O resultado tem algum tipo de influência externa. Eu nunca tinha visto. Cara, é muito redondo, assim. São muitas pessoas envolvidas. São empresas específicas só para tomar conta daquilo ali. Uma série de números, de dados para você garantir que aquele saco foi lacrado e não foi deslacrado com outros sacos dentro. Então, assim, tem uma complexidade de segurança em torno disso absurda. Então, assim, o que eu acho, de fato, do julgamento? Acho que a gente tem que aprimorar ele cada vez mais, mas acho que a discussão sobre o julgamento vai existir para sempre. Sim, isso aí é certo. Por causa da paixão, né, gente? E eu acho que esse é o grande barato do carnaval. Eu já falei isso algumas vezes e eu faço questão de repetir. O dia que a gente sair, pelo menos o dia que eu, na cadeira de presidente da liga, sair de uma apuração e tiver todo mundo debatendo o resultado, eu vou para casa tranquilo, cara. Eu vou ficar muito preocupado se a gente sair dali e a porta-bandeira levantar para falar que ela não recebeu, se o ritmista levantar para falar que, pô, a vida dele tá horrível, que tá tudo um desastre, que não estão dando atenção para ele dentro da escola, aí eu vou ficar preocupado. Porque aí o carnaval tá em risco. Enquanto a gente estiver discutindo o resultado de uma competição que é subjetiva por natureza, porra, é isso. Tá tudo certo. Competição julgada. É isso, eu acho uma coisa, você acha outra. No final das contas, é isso. Vai cair nesse campo. Claro, tem que ter um embasamento técnico, etc. Também vi umas coisas do tipo, a jurada faz joia. Cara, se a pessoa faz joia ou não faz joia, isso não quer dizer... Isso aí é uma velha se ela tem uma empresa que faz joia ou que não faz joia, isso não quer dizer que ela não tenha dedicado a vida dela inteira, especificamente, para um tema dentro daquele quesito. É isso. Que é o caso da jogadora em questão. Tá?
Então, assim, acho que também existiu uma tentativa de menosprezar sim, os jogadores para criar essa falácia de que os jogadores não isso são acontece. capacitados. Todos os jogadores, se você pegarem os currículos, isso eu tenho plena certeza, não estou falando desse ano não, estou falando pelo menos dos últimos 7, 8 anos, que é quando eu realmente acompanho toda essa estruturação ali de jogadores dentro da liga. Você pegar o currículo de todos esses jogadores, você vai ver que todos eles, sem exceção, têm uma característica de estudo e de atuação precisamente para a área que eles estão julgando. Precisamente. Não é uma coisa... O cara se formou em dança 10 anos atrás e agora... Não, esse cara todos eles são atuantes dentro da área de julgamento. Todos, sem exceção. Claro, não é uma receita de bolo. Tipo, você tem que estar no Teatro Municipal para julgar comissão de frente. Não tem. Tanto é que a gente foi lá e foi uma das coisas que a gente mudou. Não de comissão de frente, de... Casal, e porta-bandeira. casal, Casal. Uma das coisas que a gente até discutiu aqui, acho que no ano passado. A gente também. conversou um pouco. E falamos sobre isso. Eu acho que, cara, é tudo uma troca. O carnaval é feito através de muitas pessoas diferentes. Então, essa troca ela é necessária para que a gente possa encontrar cada vez mais essa transparência. Mas o que eu peço, assim, peço do fundo do coração, é que as pessoas que têm a oportunidade de viver de dentro, como eu tenho, como acho que muitos de vocês aqui têm, e de uma forma muito próxima do que é o carnaval, que na hora da euforia do resultado, eu falo até por mim, já tive do outro lado da mesa. Já saí de muitas apurações, cara, revoltado, achando que eu fui roubado. Não tenha dúvida disso. Já aconteceu muito isso comigo. Mas eu acho que quem tá ali dentro, tomando decisão, tem a obrigação hoje de, no pós-quarta-feira de cinzas, independente do resultado, ir pra casa refletir antes de falar qualquer coisa. Isso. Não alimentar o fogo. Isso foi uma coisa que eu aprendi com meu Sim. pai. Eu saí de algumas apurações na minha vida, assim, revoltado, cara. Revoltado, achando 1 milhão de coisas. E, cara, sempre eu acho que a voz da experiência nesse lugar, ela é mais do que fundamental. Sempre trazer essa ideia de, cara, calma, mano. Espera, Espera falar em outro momento. Carnaval é assim mesmo. Respira. Carnaval é assim mesmo, sabe? Pô, quantas apurações será que ele já não saiu revoltado? Que ele achou que tinha que ter ganho, achou que merecia. Pô, então assim, acho que o tempo vai te dando também essa maturidade. Mas eu acho que todos nós que vivemos esse macroambiente, a gente deve esse respeito a principalmente os artistas que fazem ali. Porque eu acho que acabou, tipo, a polêmica da Grande Rio. Eu acho que acabou caindo sobre o mestre de bateria, o Fafá, que é um cara que eu admiro, pô, eu adoro. Uma coisa que não era bem dele, assim. Foi colocada uma pressão ali que, cara, não era bem aquilo. Irmão, às vezes as coisas não saem exatamente como a gente quer. E parece que, assim, pô, fizeram algo direcionado pro cara, como se ele fosse o grande responsável pela escola não ganhar um título. Calma, cara, não é assim. Não é isso. Sabe? Até pro que o mestre de bateria apresenta na avenida, tem uma série de pessoas que aprovaram antes daquele cara apresentar. Sim. Ninguém bota qualquer ideia hoje na Sapucaí. Sabe? Então, assim, essa tentativa de responsabilizar um ou outro, ela é muito dolorosa para uma arte que é composta por várias outras artes, por mais de 3 mil pessoas para ser apresentada como um todo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar um pouco esse viés. Quando eu falo nós, não é o torcedor tem que falar o que ele quiser, né? Pra mim, a internet tá aí pra isso, pode xingar, fala o que você quiser. Todo mundo que escolhe essa posição tem que estar sujeito a isso. Eu, quando escolhi ser presidente da liga, foi o que a gente falou, a minha posição é de porrada. Faz parte da crítica. Eu escolhi sabendo que era isso. Eu acho que quando você escolhe ir você quer ser jogador de futebol, cara, você tem que estar o torcedor tem que poder te xingar, irmão. Faz parte da tua profissão, sabe? Eu acho que tá dentro desse lugar. Agora, tem que ter um limite, principalmente de quem é interno. Pô, o treinador não pode xingar o jogador. Sabe? A gente não pode alimentar uma coisa que, quando a gente vai pra casa, para e reflete, a gente sabe que aquilo não é real. Então, isso é um ponto, assim, de reflexão que eu queria trazer também sobre o resultado como um todo. Pô, agora falando só mais uma última perguntinha ainda, que eu acho que é uma mudança importante. A nota 10 também vai ser justificada, certo? Vai. Qual tentar diminuir o número de nota 10 ou melhorar o tipo de justificativa? Emendando a dele já para tu fazer, que tem a ver com o jurado, você falou das notas que não irão. O sorteio vai acontecer antes ou vocês vão sortear os jurados? O sorteio de onde os jurados vão estar na avenida vai acontecer antes dos desfiles. Então agora o sorteio de quais notas serão lidas e não serão lidas vai acontecer após o último desfile. Então, ou seja... Então serão seis lugares específicos para cada lugares conjunto de 9 jurados. Exato. Isso. Então a gente só vai saber. Na verdade, são 6 cabines espalhadas pela avenida. Perfeito. Então a gente só vai saber as notas que serão julgadas depois do time.
A diferença é só o seguinte: na primeira cabine é ou quem tá em cima ou quem tá embaixo, e na última é ou quem tá em cima ou quem tá embaixo. Eles estão na mesma ângulo de visão. Sim. A espelhada, não. Quem cair na espelhada, a nota tá valendo. Obrigado, já resolveu. Entendeu? Valeu, Clebão. Clebão que mandou essa pergunta. Boa. Cara, a gente tinha milhões de perguntas E aí, pra fazer. desculpa, essa tomada de decisão é até por uma questão operacional também, física. Sambose é um Sim. problema físico, onde a gente Ok. enquadra na primeira cabine e na última dá pra gente botar sim, eles pelo em mesmo cima. ângulo de visão, no meio é mais difícil. Legal. A gente tinha milhões de perguntas pra fazer ainda, mas sabe como é que é a vida de presidente, tem né? plenária aí, né? Tem um monte de coisa pra fazer, deve ter 500 podcasts pra responder, então vamos pra aquele caminho. Essa pergunta do Cleiton só. Não, do 10 a justificativa só se tem uma intenção assim essa decisão de mudar até Eu a acho que justificativa. dentro das análises do resultado do último carnaval, um dos pontos que sobressai é o aumento de notas 10. Uhum. Ele é bem considerável. Eu acho que isso não é necessariamente positivo para o espetáculo. Acho que dificulta essa avaliação, né? Essa segmentação ali entre as escolas. Eu acho que um ponto também que a gente precisa sempre voltar. As escolas decidiram tomar uma decisão de mudar o formato de julgamento no último carnaval. Aí eu vi muita gente falando, mas a escola tal, a escola X passou melhor que a escola Y, mas a escola Y ficou com resultado superior da escola X. Pô, mas é mais comparativo. Então essa justificativa não é válida. Eu não posso comparar uma com a outra pra dizer onde que ela tá. Tem que comparar só ela. Essa foi uma decisão das escolas. É difícil. É verdade. É difícil. Ano passado foi uma divisão dividida. Esse ano a manutenção foi 100%. As duas escolas votaram pela manutenção desse novo formato. Então, assim, isso também muda radicalmente, inclusive a forma de avaliação dos jurados. Isso requer mais tempo de adaptação também para os jurados. Tem jurado que está ali julgando há 15 anos de um jeito e teve que mudar esse ano. Porque as escolas decidiram. Então, também é um ponto para ser refletido por todos. Legal. Manda, Thiago. Não, agora pra mim é finalização, porque o cara tá com o tempo corrido. Palavra-chave Falou a palavra-chave várias vezes, que era... Qual era a palavra-chave? Jurado. Jurado. Ele inventou agora. Então, ó, pra aumentar sua coleção do Samba Pode, mais um bonezinho. Muito obrigado aí. E é isso, né, galera? Faz da a Orbit, pergunta aí, aquela agradecer. pergunta de sempre. Você já fez uma vez, vou perguntar de novo. Quem você quer ver aqui? Porque agora Não, presidente... agora como Elmo, né? presidente. Se o presidente ver, falar né? pra Vamos mim... ver. Vamos ver no dia que o filho dele nasceu. Agora como presidente, essa escolha aí. Vira ordem, né? Vira ordem. Tem que ir lá no Samba Vou Pode. soltar uma polêmica. Ih, Polêmica quero ver. interna pra mim, né? Aham. Vocês vai ser de boa. Mas eu queria ver a Nath aqui, cara. Pô, a gente já falou sobre isso. Nath, aproveita que você tá aqui, já senta, ele já faz hoje, né? A gente já falou sobre isso. Mas brincadeiras à parte, a Nath faz um trabalho, assim, absurdo Sim. dentro da comunicação de carnaval. Os números falam por si. A repercussão do carnaval nos últimos anos, ela é uma crescente absurda. Quando a gente entrou nessa história, aliás, eu não tinha nem sequer redes sociais. Falamos A gente não tinha nem sequer marca, e eu tô falando de 4 anos atrás. Falamos isso hoje. A gente saiu de um carnaval com sei lá quantos milhões e bilhões de impressões em todos os canais de mídias espalhados por aí. Isso se deve 100% ao trabalho dela, à equipe dela. E acho que é muito legal a gente entender como que isso tem impacto no trabalho de comunicação de todas as outras escolas. Então não é porque ela tá aqui, mas eu acho que seria muito interessante perfeito. em algum momento ela se sentir confortável pra falar. É isso aí. Foi, gente. Pelo amor de Deus, hein, Nath? Bom, de novo, obrigado, cara, por esse tempo corrido aí que a gente sabe que mas só de você estar aqui, você tá respondendo a gente, quando a gente manda um story lá, a gente conversa, de coração, é muito importante pra gente ter o apoio de vocês ali, porque o Samba Pode, a gente luta pra estar aqui e você reconhecer a gente, isso aí pra gente não tem palavras, cara. Eu, de novo, agradeço muito a oportunidade, o espaço, de verdade, sou muito fã do trabalho de vocês. Legal. Imagino o quanto demanda de tempo, de dedicação, né? Quantas vezes as portas parecem estar fechadas, a gente tem que persistir para elas se abrirem, mas parabenizar vocês aí mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui, e lançar um desafio. Acho que a gente tinha que fazer ali e pegar esse período pré-carnavalesco, pegar uma área ali no Sambódromo, Nath, tinha que montar uma parada dessa lá, sabe? Pra gente pegar todo mundo direto da fonte. Pô, tirei da cabeça, que não combinei com ninguém, mas eu acho que seria uma coisa legal pra ser feita. É um momento que todo mundo consumindo carnaval. Tem muita gente que às vezes quer um espaço legal pra poder falar alguma coisa. Acho que... eu vou falar uma parada aqui, assim, eu não sei o que vocês querem fazer, mas a gente tá lá, tá tranquilo, a gente já está lá na primeira da fila agora pra poder agora é só executar, participar. Só executar. E obrigado, né? Obrigado mais uma vez, sabe
Tu já sabe, a casa é tua aqui. Sim. Tiver 5 minutos, gente, tem que anunciar uma coisa aí, vambora. Bora. É só chegar, né? Lembrando que estamos aqui no Estúdio Rastro, Dani Batuque Di na Digital voz. TV, Dani Di, beijo. Kleber também na voz do O elenco. Kleber também hoje com a gente beijo aí. pra Valeu, Nath. Um beijo tá- pra Nath. Show de bola. Obrigado. Sucesso, cara. gente. Sério mesmo, qualquer coisa, traz aqui pra Igualmente. gente que a gente divulga Igualmente. para o pessoal todo aí. É Samba isso. pode, rapaziada. Samba Obrigado. pode. Valeu.